Oi pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Jairo Alna, sou professor de artes visuais pelo Departamento de Arte e Cultura da Prefeitura Municipal de Uberaba. Bem, vamos lá. Hoje na aula 4 é a História do Desenho, parte 2. Vamos relembrar um pouquinho da aula passada, lá da aula 3. A gente viu sobre silhueta nas artes, o ser humano e o desenho, curiosidade e tivemos também atividades. No tópico 13, o desenvolvimento e a evolução continuam. Voltando ao desenho naturalista na pré-história, passado o Paleolítico, que é mais ou menos por volta ali dos 10.000 a.C., 10.000 anos antes de Cristo, o desenho naturalista da figura humana desenvolve-se mais com o passar dos milênios. Aqui dá para ver um desenho que é anterior a essa data e uma posterior ao Paleolítico aí. Vamos ver as diferenciações. O ser humano começa a dar mais atenção à anatomia das imagens, porque, de acordo com estudiosos, antes havia medo de representar a figura do homem e os deuses ficarem furiosos. Ou seja, eles tinham receio, os homens da caverna nessa época, né? Tinha receio de representar a figura humana, com medo deles ficarem bravos. E milênios depois, o homem foi perdendo esse medo e passou a caprichar mais, mostrando enorme beleza nos corpos e também nas formas. Aí é possível perceber formas mais elaboradas e com maiores detalhes estéticos. Vamos observar agora a figura 1. É possível ver um único bloco em que o corpo era representado em esboço geral, de cabeça, tronco e também membros. Vamos observar agora a figura 2. Já no final do Neolítico, que vai em média de 10.000 a.C. a 5.000 a.C., na figura 2, há uma cuidadosa modelagem em todo o corpo humano, destacando bem mais as formas anatômicas, como cabeça, tronco, tórax, abdômen, região pélvica, membros superiores, braço e antebraço e mão, e os membros inferiores, coxa, perna e pés. Proposta de técnica. Proporção de figuras. Veremos alguns desenhos utilizando métodos intuitivos para as proporções das figuras. Trata-se de desenhos realizados em blocos. A finalidade desses desenhos é para planejar melhor as proporções, destacando as articulações. Vamos observar aí. Na figura 1, a gente vê algumas linhas com alguns pontos aí indicando onde seriam as juntas. Na figura 2, a gente já vê um melhor contorno dessas linhas, já dando as proporções de braços, pernas, as partes do corpo. E na figura 3, já é possível perceber o corpo humano, a imagem do corpo humano mais elaborado e com mais detalhes. Para isso acontecer, tem que desenhar com um traço leve, depois é só fazer a modelagem de cada parte no lugar certo e no tamanho relativamente correto e apagar as linhas desnecessárias. Exemplos de como o desenho planejado em blocos ajuda a visualizar a imagem em diferentes movimentos. Agora já é outra proposta. Não é feito com as linhas, é feito o corpo em blocos. Aí dá para perceber a cabeça, o peito, a região pélvica, coxas, as canelas e os pés. Aí depois vem em torno desses blocos, vem circulando esses blocos, formando a imagem do corpo. Percebe-se que o tronco divide, nessa proposta, né? Percebe-se que o tronco divide-se em tórax, abdômen e região pélvica. Mas para entender melhor agora, os desenhos abaixo possuem o tronco segmentado em apenas duas partes. O abdômen ocupa um pouco do espaço do tórax e um pouco da região pélvica. Visualizamos melhor o espaço de articulação entre essas duas regiões. Aí dá para perceber os bonequinhos, os rascunhos aí, que vai ser um desenho de um homem, em diferentes posições.
possível perceber as articulações do corpo e os movimentos que são proporcionados criando imagens desse corpo. Falar um pouquinho da figura humana no Egito, um pouquinho de história. No Egito Antigo, o desenho era construído a partir da observação e não havia tanto espaço para a criação pela imaginação. Haviam normas a serem seguidas para se fazer os desenhos sagrados. E por muito tempo foi assim, 30 séculos. O desenho de pássaros e animais revela uma atenta observação das formas naturais. Já é um desenho mais nítido. É possível perceber aí já alguma estética, alguma identidade. A gente bate o olho nessas figuras assim, já dá para imaginar que vem do Egito, daquela parte do mundo. Vamos observar essas figuras. E agora a gente vai falar um pouquinho delas, sobre as características delas. Essas figuras utilizavam poucas cores, mas essas cores eram vivas e uniformemente aplicadas. O ocre avermelhado ou amarelado, um pouco de verde e de azul. Usavam uma convenção, tinham como tratados, são regras. Nessas regras, elas iam sendo cumpridas desde os tempos antigos, que era pintar os corpos dos homens de vermelho e das figuras femininas de amarelo. Essa figura de cima dá para perceber bem isso. A parte do corpo da figura feminina que está de vermelho é porque é a roupa dela. Pode perceber que a parte da pele dela é mais amarelada e do lado, na frente dela, é um homem. Aí a cor da pele é mais avermelhada. Também havia um extremo respeito à regularidade geométrica e também ao que se vê da natureza. Tentava representar igualzinho o que era possível ver na natureza. A arte egípcia é toda voltada para exaltar o faraó, para valorizar, né, o faraó. E a religião, para eternizar a estrutura social existente. As figuras humanas apresentam um ar de figuras sagradas. A cabeça era vista de perfil, assim, e o olho era representado de frente, era como se fosse assim e o olho para cá. Parece bem estranho quando vai falar, mas quando vai observar, a gente percebe bem isso. O tronco e os ombros também eram representados de frente, porque especula-se que assim era possível ver como os braços se ligam aos ombros. É como se a figura tivesse torcida. A parte de baixo do corpo ficava para o lado e a parte de cima do corpo ficava para frente. Então a figura ficava torcida. Vai ficar mais claro agora. Explicar com a mão não foi uma boa ideia. Agora sim, dá para perceber isso. Na figura que está aqui embaixo, essa daqui, a gente olha e observa que o rosto está virado de lado, mas o olho está pintado de frente. E na figura de lá, essa daqui, com os tons mais avermelhados, é possível ver isso que eu acabei de dizer, que é a cintura virada para o lado, o tronco virado para frente e a cabeça virada para o lado também. As pernas e os pés eram representados de lado. Estes eram sempre representados do dedão para cima, dando a impressão que a figura tinha 2 pés esquerdos. Aí eu citei um exemplo aí embaixo. Esse retângulo maior é uma ampliação da parte do desenho, da parte inferior do desenho, do primeiro desenho. Só para a gente ver os detalhes dos pés, que eles estão na mesma posição. Para garantir regularidade nas medidas e nas proporções das figuras, utilizavam um sistema composto por uma malha octagonal, como se fosse uma grade ortogonal, com 18 quadrados que iam dos pés até a testa. Tá vendo que o desenho no Egito era dividido era sempre essa proporção. O corpo tinha que ter 18 partes iguais, que iam dos pés até a testa.
Aí não levava em consideração aí o ornamento acima da cabeça, que tinha alguns que poderiam ser maiores, outros menores. Os personagens de grupo inferior seriam representados de tamanhos menores. Vamos olhar o exemplo aí. Ó, a gente percebe aí, seria o faraó e a rainha, e do lado tem alguém segurando um abano, segurando um leque de pena, seria isso? E seria possivelmente um servo do faraó, então ele seria mais importante na representação social. Então, como ele é mais, como ele é menos, o servo é menos importante do que o faraó, ele aparece em uma proporção menor e nem sempre indica que ele é mais jovem que o faraó, ele que seja uma criança, mas simplesmente por ser uma representação, porque ele é inferior ao faraó. E nessa outra figura aqui de baixo, essa do lado aqui, de lado não, essa aqui embaixo, a gente vê o deus Anubis, esse com o deus com corpo humano e cabeça de lobo. Como ele é um deus, olha com o tamanho dele perto dos humanos aí. Então, a gente vê que ele é mais importante que os humanos, por isso que ele tem uma estatura maior. O faraó Akenaton, que viveu entre 1380 a 1345 a.C., permitiu uma maior liberdade das rígidas normas artísticas. Essas normas artísticas, essas que a gente viu, tinha que pintar em cima de um quadriculado, os homens tinham que ter uma cor, as mulheres tinham que ter outra, o rosto tinha que ser sempre pintado de lado, o olho para frente, peito para frente, a parte inferior do corpo para o lado. Eram regras, eram regras. E houve um surgimento, né, a partir de Akhenaton aí, e houve o surgimento de uma arte menos cerimoniosa e mais espontânea, era mais suave a maneira de representar a partir de então. Olha aí. O que é essa figura? O que temos nessa figura? É o faraó Akhenaton recebendo com sua esposa Nefertiti e seus filhos as bênçãos do deus Sol, o deus Aton. Essa liberdade ainda prosseguiu algum tempo. O intuito do faraó, a intenção do faraó era diminuir o poder crescente dos sacerdotes. Porque eles que faziam questão de manter essas regras de pintura, cabeça pro lado, olho para frente, tudo mais. Aí a Akhenaton falou: não, vamos deixar essa imagem, esses desenhos, vamos suavizar mais isso. Vamos lá para a Grécia agora. Os primeiros vasos da Grécia compreendem um período que começa por volta de 3300 e vai até 300 a.C. No início eram desenhos abstratos e bem simples também, e apenas com estilo geométrico. Tempos depois surgem figuras mais estilizadas. Aqui uma imagem da Grécia, aquela lá na lateral ali. E essa aqui embaixo é um detalhe de um vaso, dos primeiros vasos da Grécia. Aqui ele está no tamanho dele. Dá para ver ele por completo, né? O tamanho dele, ele não é desse tamanhozinho, mas o tamanho, dá para ver ele na proporção dele toda. Continuando, cerca de 530 a.C., Atenas inventou uma técnica, né, tem uma parte da Grécia que chama Atenas. Ela inventou uma técnica das figuras vermelhas em fundo preto. O efeito é muito mais realista e também surgem as pinturas nos vasos de fundo branco. Olha só que coisa mais linda. Dá para perceber bastante detalhe. Se a gente for comparar esses desenhos, tanto esses desenhos dos vasos da Grécia, quanto os das figuras lá do Egito, a gente percebe uma grande diferença da arte rupestre lá de tempos atrás. Porque as técnicas foram ficando mais rebuscadas, foram ter mais consciência do traço e tudo mais, e tomando uma identidade mesmo dessa arte. Vamos recordar o que passou. Na aula passada a gente viu algumas imagens no slide e agora a gente sabe falar um pouquinho mais sobre ela. Olha o tanto que é bacana a gente ir conhecendo. Abaixo são apresentados exemplos da grande diversidade representando seres humanos, cada um deles comportando um significado diferente dentro do reflexo na cultura de seu tempo.
Aí lembra que a gente viu como que os diferentes tempos do mundo iam representando o ser humano de maneiras diferentes também? E a gente viu um pouquinho da cultura egípcia no desenho. Vamos lá agora, curiosidade da nossa aula. Curiosidade vai ser sobre múmias. Múmias encontradas no Chile. São múmias muito antigas. A gente acha que as múmias são só do Egito Antigo, daquela parte do mundo. E não, as múmias também existem no Chile, existe também no México. Mas aqui a gente vai falar das múmias encontradas nas Américas, aqui, que é lá no Chile. 5.000 anos antes de Cristo a idade dessas múmias. Se é 5.000 anos antes de Cristo e a gente está em 2020, então a gente está falando de múmias aí de mais de 7.000 anos. Aqui as imagens das múmias do Chile. Onde fica o Chile? Fica ali, ó, pertinho do Brasil, né, na América do Sul, e ele é banhado pelo Oceano Pacífico. Essa beiradinha aí que está sendo evidenciada no mapa. Vamos à atividade de hoje? Utilizando o seu lápis de escrever, papel e lápis de cor, realize um desenho inspirado na arte egípcia. Pode ser tanto em forma quanto nas cores da arte egípcia. Em que você esteja junto com seus amigos, né? Nesse desenho que você vai elaborar, você vai fazer um desenho seu, você vai desenhar você mesmo, perto dos seus amigos, e o celular tem que estar presente na cena. Então a gente vai fazer um desenho com a estética antiga, mas com elementos do contemporâneo, elementos da nossa realidade agora atual. Aí você vai tirar uma foto da sua obra e postar na sala de aula virtual. E não é postar lá no lugar de comentário, é postar na aba atividade, lá dentro da nossa aula, na nossa sala de aula virtual. Essas foram as referências utilizadas para a realização dos slides dessa apresentação. Chegamos ao fim da aula. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.